te disse no Cidade Alerta até segunda-feira, porque hoje é sexta, dia 23 de agosto. Sexta-feira é muito melhor, né, gente? O nosso ataque já começou. Vamos aos destaques, roda! Hoje eu recebo o estudante de jornalismo Pedro Henrique Santana, o comentarista convidado hoje, gente. Ele é importado, ele é lá de Eloy Mendes. Fala, Pedro, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Marco, obrigado pelo convite, boa noite a todos de casa. É Pedro Henrique Sarto. Sarto? Sarto. Porque senão a família acha ruim se faltar o Sarto. Acho, ainda mais que a família daqui de Varginha, né, tem que colocar o nome. Temos um Sarto que trabalha com a gente também, Leandro Sarto, conhece? É parente, certeza. Não, esse não vai querer que é parente, que seja seu parente não, que é meio prosa ruim. Vamos lá então, gente, vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, Série C do Campeonato Brasileiro. O Boa se despediu da competição com uma derrota em casa para o Tombense, foi 1-0. O gol, pode colocar na tela, foi marcado aos 8 do segundo tempo. A zaga, pra variar, deu bobeira e o Rubens finalizou 2 vezes para fazer o gol da vitória do time de Tombos. Você tá vendo aí, hein? O Boa ainda teve algumas chances, mas não conseguiu o empate. Com esse resultado, o Boa encerrou a participação na Série C com 20 pontos, à frente apenas de Luverdense e Atlético do Acre, que foram rebaixados. O time de Varginha ganhou 4 jogos, empatou 8 e perdeu 6. Pedro, uma campanha muito abaixo do que o torcedor imaginava, né? Todo mundo esperava que o Boa, depois da boa atuação no Campeonato Mineiro, né, sendo campeão do interior, conseguiria chegar com força na terceira divisão. O jogo ontem foi com um clima bem de amistoso, né, porque não tinha, nenhuma das duas equipes tinha mais nenhuma ambição no campeonato, já estava completamente decidido as posições que elas ficariam, tanto que até o goleiro titular do Boa Esporte já foi... O Renan foi emprestado. Quem atuou foi o goleiro reserva e até teve a substituição do goleiro, que jogou o terceiro goleiro, que não tinha disputado nenhuma partida pelo campeonato. Então foi um clima bem de amistoso para essa partida, que foi até antecipado. Pois é, eu quero chamar a atenção, gente, porque depois do jogo, o diretor do Boa, o Rildo Moraes, deu entrevista. O Nedo Xavier não falou, nenhum jogador deu entrevista. E o nosso comentarista convidado, que é o Filipão, que sempre está aqui conosco, ele perguntou para o Rildo se o time fez uma despedida melancólica. Vamos ver a resposta, roda. Na realidade, é melancólico para vocês, né? Porque às vezes vocês têm tanta cobrança em cima da diretoria, em termos de resultado, mas para nós foi um ano bom. Nós fizemos um bom Mineiro, temos o ano que vem já garantir a primeira divisão do Campeonato Mineiro, temos a Copa do Brasil e estamos na Série C do próximo ano. Às vezes o torcedor... Ele cobra tanto, mas ele tinha que vincar mais, com mais presença e incentivar mais a equipe, para que assim a gente podia empurrar mais o time. A gente vê a média de público nos demais estados do Brasil, a média é muito grande, mas a gente tem que também louvar os que vêm aqui no dia a dia. Então, assim, para uma equipe do interior, numa cidade de 150 mil habitantes, o trabalho está sendo bem feito, nós procuramos fazer bem feito, representar bem a cidade, mas infelizmente às vezes o resultado não vê. Primeiro eu quero dizer o seguinte, Pedro, pessoal de casa, a gente respeita demais, a gente sabe tanto que o Rildo, o Roberto e o Rony trabalham em prol do Boa Esporte, eles são os mais apaixonados pelo Boa, sem dúvida alguma, mas quando a imprensa coloca algum adjetivo, diz que foi melancólico, por quê? O Boa é um time com histórico na Série B do Brasileiro, foi campeão da Série C, então a gente imagina que o Boa sempre é candidato para subir. É por isso que a gente fala nesse tom de fim melancólico, que ficou abaixo da expectativa, porque, não desmerecendo o time, muito pelo contrário, porque a gente espera que o time tenha um bom desempenho, né, Felipe? Pedro? A gente sempre cria uma boa expectativa em cima do time, ainda mais igual eu falei, depois da boa campanha que fizeram no campeonato estadual, conseguiram empatar com o Cruzeiro aqui dentro, segurou o Atlético aqui também. Então todo mundo tem uma grande expectativa na cidade de que o time sempre consiga se destacar e subir para a segunda divisão.
Pois é, agora esperar para ver o que rola aí nessa rodada do fim de semana, mas amanhã eu falo mais sobre a Série C do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai da segundona do Mineiro, nesse fim de semana tem a terceira rodada. Os jogos dos times da nossa região são só no domingo, gente. Em São Sebastião da Bela Vista tem Santa Ritense e Pouso Alegre às 10 da manhã. O Pouso Alegre tem 4 pontos e o Santa Ritense só 1 pontinho. Pode continuar aqui que eu vou continuar falando da segundona. Já o Figueirense de São João del Rei recebe o Atlético de Três Corações no domingo, às 3 da tarde. Até agora o Alvinegro tem 1 empate e 1 derrota. Por isso mesmo, o confronto do fim de semana é considerado uma decisão. O técnico Beto Souza falou sobre isso. Roda. É um jogo aí que estamos encarando como final do campeonato. Estamos vindo aí de uma derrota para a equipe do Pouso Alegre em casa. Então a necessidade dessa vitória é muito grande. A equipe vem se preparando muito bem. Hoje e amanhã os últimos 2 treinamentos para ajustarmos os detalhes e falhar o menos possível para que nós consigamos essa vitória aí para a nossa sequência do campeonato. Pedro, o campeonato é muito curto, né? Então são 4 times, cada time faz 3 jogos na ida, 3 jogos na volta. E se o Figueirense não vencer, começa a complicar, né? Dá uma complicada boa, né? E os times eles vão vir com motivações diferentes para essa partida. Figueirense vem de uma derrota e vai ter o apoio da torcida em casa para poder buscar a primeira vitória no campeonato. Já o Atlético, ele ganhou a última partida e inclusive os gols que nós estamos vendo aí, ó, contra o Santa Ritense. Ele ganhou a última partida, então vem com mais motivado para poder conseguir, né, uma boa atuação fora de casa. Essas imagens aí do treino de hoje, o pessoal do Figueirense da assessoria mandou pra gente. A gente pode ver que o Beto Souza está preocupado com finalização, né? Finalizações aí da entrada da área, já que o time, né, precisa acertar o alvo se quiser um resultado melhor no domingo. Três Corações, o Atlético tá encaixadinho, fez um bom jogo na estreia contra o Pouso Alegre em Pouso Alegre, empatou, venceu em casa e vai ser um jogo bem complicado. Abraçando a galera aqui que nos acompanha pelo nosso perfil Rede Mais HD. Já tá bombando aqui, hein, gente? Deixa eu ver aqui. Carlos Renato Viana, boa noite. Flusão na parada, daqui a pouco tem tudo sobre Fluminense e Corinthians pela Sul-Americana. O Vandeir Miranda, boa noite. Mandando outro abraço pra galera de JF que tá ligado no ataque. Esperando as notícias do Galão da Massa. Seu companheiro tá aqui, viu? Vinícius Ramos, ligadinho no ataque. Seu colega de faculdade. Um abraço, Ramos. Isso aí, a Tânia Mara, boa noite, meus amigos. Ih, mas o Vinícius já tá dando palpite errado aqui. Flamengo campeão da Liberta, tava tão bom. O Leandro Oz, meu amigão, artilheiro lá do Catatudo. Boa noite, Marcão, amanhã tem Catatudo. E pra lembrar, Cruzeirão cabuloso de volta, a torcida tá animada por conta do Rogério Ceni, viu? E o Fernando Pacheco, boa noite, ligadinho no ataque. Valeu, Fernando, daqui a pouco tem mais abraço pra você. Amanhã começa a segunda fase do Campeonato Mineiro Sub-20. Só tem um time da nossa região nas quartas de final, é o Tupi de Juiz de Fora, que terminou a primeira fase, gente, em terceiro lugar na classificação, com 32 pontos, atrás só do Galo, com 33, e do Uberlândia, que também fez 32. O Tupi ficou na frente de América, de Cruzeiro, fez uma excelente campanha. E amanhã o Galo Carijó joga em Contagem, às 10 da manhã, contra o Coimbra, que se classificou em sexto. A volta é no sábado que vem, em Juiz de Fora. Pedro, importantíssimo valorizar a base, ainda mais com esse histórico ruim que o Tupi teve essa temporada no profissional, né? Sim, é sempre bom a gente valorizar a base, né? Porque é da base que a gente tem que colher os frutos pro profissional. Então tem que torcer e apoiar o Tupi para poder conseguir um bom resultado para continuar nessa campanha, que ficou apenas atrás do Atlético Mineiro, que é uma grande força, e do Uberlândia. Uberlândia? Isso. Uberlândia, Uberlândia. Então a gente tem que apoiar a torcida, né? Que é um time mais da nossa região. Tupi trazendo um empatezinho amanhã lá de Contagem, acredito que depois resolve a situação em Juiz de Fora, porque tá muito bem. Beleza? Abraço só daqui a pouco? Beleza, você falou, você tá mandando, Richard. Fim do primeiro tempo do ataque, hein? Na volta tem a Sul-Americana, o Corinthians empatou em casa com o Fluminense, tem o Galo, o Cruzeiro. Uma curiosidade de um jogador do Flamengo. Então fique comigo que é bem rapidinho, é pai bola.
6h41, nós estamos de volta com o Ataque, o programa de esportes da Rede Mais. Hoje com o nosso comentarista convidado, Pedro Henrique Sarto, fez questão do Sarto. Ele que é estudante de jornalismo do Unis e está aqui comentando com a gente nessa sexta-feira. Mandar um abraço para o Ademar, Tutuca de Morada Nova de Minas. Galo tá precisando de um atacante. Nato, comenta aí, jovem. Obrigado pelo jovem, viu? Daqui a pouco a gente fala do Galo. O João Milton Souza escreveu, que bom também. Jonathan Tamires, Marco, manda um abraço pra minha sogra Fátima lá em Cambuquira. Ei, Jonathan, querendo fazer uma moral com a sogra, hein? Tá mandado um abraço. O Oséias, boa noite, ataque, vai Corinthians. Luiz Paulo Amarante, o tempo do ataque deve ser mais prolongado. É uma boa, hein? O Pedro Samuel, boa noite, galera do Ataque. Marcão, manda um abraço pro meu filho Davi Antônio em Montes Claros. O Anderson, que já é nosso freguês, Juiz de Fora, aqui é Galo. O Ellington Kleiber, boa noite, Marco, boa noite, Pedro. Manda um abraço para minha esposa e também pro meu filho, para todos os palmeirenses do Brasil. O Wellington de Pouso Alegre. O Neylor Braz Volta Vec. O Viveiro do Ico, Cambuqueira ligadinho no Ataque. E o João Vitor pede um abraço para Rafaela, Felipe e João Vitor, Poços de Caldas, cidade maravilhosa. Já tive o prazer de morar em Poços de Caldas, trabalhei na TV Poços, gosto muito da cidade e da Caldense, é claro, do vulcão, tudo que envolve esporte é em Poços de Caldas. Gente, depois de 6 dias terminou a greve dos jogadores do Figueirense. A decisão foi tomada depois de muito impasse. Os atletas haviam decidido manter a greve, mas ontem à noite divulgaram uma nota confirmando o retorno ao trabalho hoje. Os jogadores não falaram com os jornalistas e deixaram o estádio, mas à noite confirmaram que vão voltar ao trabalho nesta sexta-feira e vão entrar em campo amanhã para a disputa do jogo contra o CRB. Os atletas alegaram que, apesar da diretoria não ter feito todos os pagamentos, eles vão jogar em respeito ao torcedor. Na última terça-feira, os jogadores se recusaram a pisar no gramado na partida contra o Cuiabá e perderam por WO. Ontem foi a vez do time sub-23 do Figueirense se recusar a entrar em campo também em protesto pelo atraso de salários. Foi determinado o WO e o Santos ficou com a vitória no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tá aí, Pedro, acho que nesse momento a atitude do Figueirense deve deixar claro para o futebol brasileiro que se não tiver uma reestruturação, vai acontecer com muitos clubes, você concorda? Concordo, é uma situação que acaba sendo ruim para o espetáculo do futebol, né, para os torcedores, mas até que a gente não tem como condenar os jogadores, eles estão no direito deles, porque eles estão fazendo o trabalho deles e não estão recebendo, então isso que está acontecendo com o Figueirense pode acontecer com outros clubes, como você falou, se não tiver uma reestruturação econômica, organizar mais a casa antes de começar. Profissionalizar, exatamente. Muita gente ainda tem aquele dirigente amador que é apaixonado pelo clube. Se for só por paixão, gente, me coloca lá no Botafogo que eu jogo de graça. Paixão por paixão, nossa senhora. Não existe isso. Coloca torcedor lá no diretoria e fica beleza. Acabou, e não é por aí, tá bom? Chegaram, vamos ver se agora eles recebem, né? Tem que ter uma boa gestão. Exatamente. Sul-Americana, Corinthians e Fluminense empataram 100 gols em São Paulo. Roda. Jogo equilibrado de poucas chances de gol. A melhor foi do Corinthians nos acréscimos. Gustavo de cabeça. Vitória simples no Rio de Janeiro semana que vem representa a classificação para Fluminense ou Corinthians. Um novo empate em 0-0 leva a decisão da vaga para os pênaltis. Empate com gols classifica o Corinthians. Foi um jogo aberto, né? Acho que a equipe deles veio bem organizada, trabalhando bem a bola. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. A gente sabe como é que o Corinthians joga, mesmo aqui dentro de casa. Às vezes ele troca a bola com o adversário para ter o espaço do contra-ataque, da saída em velocidade. E a gente conseguiu anular essa principal arma do Corinthians. Pedro, pode falar o que você falou antes do programa aqui. Qual foi o melhor momento do jogo, tirando essa cabeçada aí do Gustavo? Na hora que o juiz apitou e encerrou a partida. Foi meio fraco, né? Foi abaixo, né? A gente estava esperando um jogo melhor, principalmente do Corinthians, que vem numa sequência boa e dentro de casa é muito forte. E ainda a única oportunidade clara de gol foi a do Gustavo no final da partida já. E o Fluminense... Com o técnico interino, Marcão, né? Foi sem grandes ambições, né? Foi um jogo diferente do que vem jogando, né? Que é aquele toque de bola que o Fernando Diniz implementava. E segurou o Corinthians. Agora quer levar para casa para tentar resolver, né? Levar para o Maracanã.
Fluminense tá vivo, hein? Acho Tá. que o Corinthians agora, não sei não, hein? Manda um abraço aqui pro Paulo César. Marcão, Flamengo com certeza na Libertadores. Abraço, ele é de Botelhos. Ana Paula Martins pede um abraço para a esposa Edmilson em Montes Claros e a Vanderleia lá em Capitão Enéas, também no norte de Minas. O Ricardo pede um abraço pro pai dele, o Vitor Galdino. O Edinaldo Podólogo manda um abraço pro Jânio Flamenguista e o Matheus Oliveira. Pelo amor de Deus, manda um abraço pro meu pai Messias, meu filho Olavo, pra Laís e pra Naninha. Não perdem seu programa. Eu que agradeço, valeu? Campeonato Brasileiro, o Galo joga amanhã às 11 da manhã. É isso mesmo, gente. Será que os jogadores aprovam esse horário no sábado? Roda. A sabedoria popular indica: Galo canta e canta cedo. Com o Atlético não é diferente. A equipe entra em campo amanhã contra o Bahia às 11 horas da manhã. Não é um horário comum e eu particularmente também não gosto. É que a preparação dos atletas sofre várias alterações. Isso mexe um pouquinho o horário de acordar, né? O café da manhã que vai estar sendo supervisionado, ele vai precisar se alimentar melhor, uma radiação solar, né, incidindo sobre os atletas também bastante elevada. Então uma série de cuidados que a gente tem que ter em relação a isso daí para que eles possam sofrer o mínimo possível. Desde que o horário foi adotado para o Brasileirão, o Galo já jogou 10 vezes. Foram 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Em BH, jogando às 11 da manhã, o time está invicto. O horário, porém, divide a torcida. Para a família é bem melhor, né? O horário, por exemplo, amanhã é sábado. A pessoa que trabalha sábado é mais tranquilo, você consegue almoçar com a família depois, consegue sair. Sou contra, estou trabalhando. Na tabela de classificação, o Atlético está a apenas 5 pontos do líder Santos. E precisa vencer, mesmo que o Galo tenha que acordar cedinho neste sábado. Que essa condição não interfira tanto no nosso rendimento em campo, para fazer um grande jogo e fazer o torcedor feliz com uma grande vitória no sábado, né? Quem organiza futebol muitas vezes não lembra desse detalhe, né? Sábado de manhã, gente, a maioria dos brasileiros trabalha, então não tem como ir no jogo. Você acha que um jogo sábado, 11 horas, pode ter alguma diferença? Calor muito forte? O que você acha, Pedro? Olha, pelo retrospecto do Atlético, então seria até uma boa eles jogarem de manhã, porque eles só têm uma derrota no horário das 11 da manhã. Então, para eles estão até que se saindo muito bem. Em questão ao calor, tanto que algumas partidas, os times já até fizeram jogadas com uniforme. Por exemplo, um time que tem um uniforme de cor mais escura e um mais clara, faz o adversário jogar com uma cor mais escura para sentir mais o calor. Então, é um jogo bem mais estudado. Mas pelo horário, para o torcedor, eu acho que é bem ruim, porque tira o tempo do jogo, né? Das pessoas poderem ir. Respondendo ao nosso telespectador, você acha que o Galo precisa de um atacante mais jovem? O Alejandro, todo mundo esperava o Alejandro, não vingou, né, rapaz? Ele jogou bem, né? Começou na vaga do Ricardo Oliveira, tomou a titularidade, tava tendo uma boa sequência, mas ele até que deu uma caída, às vezes é questão de tempo. Gente, o técnico Rodrigo Santana confirmou um time alternativo para enfrentar o Bahia amanhã. Dos titulares, só o goleiro Cleiton e o zagueiro Igor Rabelo vão a campo. Fala aí, Rodrigo. O brasileiro ainda dá tempo de buscar, né? É um risco calculado. Se a gente conseguisse utilizar a equipe titular para jogar sábado e conseguir jogar na altitude na terça-feira, mesmo dormindo um pouco de sexta para o sábado, viajando para a Colômbia, jogando na altitude e não mudasse o rendimento deles, com certeza a gente não pensava 2 vezes em repetir a escalação. Vamos ver o que vai rolar nesse Galo e Bahia amanhã no Horto. Agora, olha só, que curioso. Uma foto que está circulando nas redes sociais mostra o atacante Bruno Henrique do Flamengo, tá aí ó, com a camisa do Galo. Lembrando que ele tem 28 anos, nasceu em BH e jogou nas categorias de base do Cruzeiro, onde foi pouco aproveitado. E recentemente ele foi convocado para a seleção. Como nasceu em BH, nada mais natural de torcer ou para Galo, ou para Cruzeiro, ou para América. Isso aí não tem nada demais, né, Pedro? Antes de ser jogador, o cara é torcedor. O cara foi torcedor desde quando é pequeno, né? E ele é natural de Belo Horizonte. Engraçado desse caso é que quando ele era da categoria de base do Cruzeiro, ele não foi aproveitado. Esse ano o Cruzeiro tentou contratar ele, só que ele acabou indo pro Flamengo e tá saindo muito bem. E como é que o futebol dá voltas, né? Ele não estava tão bem no Santos, estava em baixa, foi pro Flamengo, tá arrebentando, tá na seleção. Um abraço pro Paulo Henrique Adão, ele é de Varginha e assiste todos os dias. Manda um abraço para mim. Tá aí, o abraço tá dado. Vamos falar do Cruzeirão, porque
Domingo tem CSA e Cruzeiro em Maceió. Você aí de casa, sabe há quanto tempo o time celeste não ganha um joguinho longe de BH pelo Brasileiro? Roda! Você, torcedor cruzeirense, sabe dizer qual foi a última vez que o time venceu uma partida fora de casa pelo Campeonato Brasileiro? Não, nem lembro. Foi há mais de um ano, em junho de 2018, 1-0 contra o Ceará. Ano passado? Eu não lembrava. O Cruzeiro vai ficar bom agora, com o Rogério na direção, o Cruzeiro vai ficar bom. Quem pode pagar o pato e ajudar a Raposa a quebrar este jejum é o CSA, próximo adversário. O clube alagoano ainda é pouco conhecido pelos próprios jogadores cruzeirenses. Se eu perguntar o significado, CSA, sabe responder? Não, desculpa, mas não sei. Centro Esportivo Alagoano. Agora, já conhece tudo do time, né? Não, peço desculpas, mas não sabia mesmo. Alguns torcedores, então, nem sabem quais são as cores do CSA. Não. Ou mesmo que o estádio do jogo de domingo é o Rei Pelé, em Maceió. Ah, é só você que ir lá pro lado da fora lá, viu? Nossa, a mínima ideia. Também não. E o mascote do time alagoano? Quem arrisca? Também não. Também não. É o azulão e ninguém acertou. Mas também o CSA não disputava a primeira divisão nacional há 32 anos. Mesmo assim, na Toca da Raposa, os cruzeirenses fazem questão de respeitar o adversário. No futebol não existe, hoje a camisa não ganha mais jogo, então você tem que entrar e você tem que honrar a camisa dentro de campo. Não adianta você chegar e achar que você vai ganhar. Tá aí um abraço pro Leonardo Leite, que falou: o Pedro está lindo. Ele pede um abraço pro pessoal da turma de jornalismo do Unis, quarto período. Um abraço também pro Altamir Alves da Silva. Rapidinho, alguma chance do Cruzeiro ser surpreendido pelo CSA? A expectativa é que não, né? Porque... Já declarou o time dele, viu, gente? Demorou. Mas não tem como. O Cruzeiro, ele veio de uma boa atuação contra o Santos, apesar que o Santos teve jogador expulso no começo, no primeiro minuto, né, o lance. Mas o time tá animado com o jeito do Rogério Ceni de treinar, os treinamentos mudaram, a forma do time jogar tá diferente. E também agora tem essa expectativa, né? O CSA é um time que também está na zona de rebaixamento, que o Cruzeiro saiu agora, mas é um confronto direto e o Cruzeiro tem que chegar lá e impor seu jogo e ganhar a partida. Beleza, Pedro. O programa é rapidinho, muito conteúdo, então agradeço a sua presença. Está à disposição quando puder voltar. Vem aqui no Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Beleza, eu que agradeço. E siga no caminho do esporte, tem futuro. Manda obrigado, muito bem. Obrigado. Galera, obrigado, viu? O Ataque volta amanhã, 13h. Vou falar do Campeonato Amador de Varginha, tem também segunda divisão, os detalhes da Série C. Tem o Fala Torcedor, com opiniões de Juiz de Fora. Não perca, é amanhã, valeu? Vou dividir tela aqui com o Luiz Fernando Rocha. Vai aparecer? 3, 2, 1, tá aí. Ô Luiz, boa noite, tranquilo? Boa noite, Marco. A gente vê aí que muito torcedor gosta do time, mas não acompanha, porque não saber o nome, detalhes, ainda vai, mas não saber a cor do CSA já é demais, né? É demais, Marco. Azul por azul, eu ainda fico com o daqui. Palpite pro jogo de domingo, então, rápido, CSA e Cruzeiro. No mínimo, 2-0 para nós. Para nós, pra né? Para nós. Então, por falar em nós, pra gente fechar, Galo e Bahia amanhã? O Atlético ganha do Bahia. O Atlético Mesmo ganha. com o time reserva, o Atlético, eu acho que tem mais time que o Bahia. Vamos ver. Valeu, Luiz. Bom jornal, boa noite, ótimo fim de semana.